Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno, e hoje o tema: o que são meta-humanos? Esse é um assunto que a gente precisa falar cada vez mais, entender o que são realmente, e metaverso, enfim, é um mundo aí que a gente precisa entender, né, doutor Rafael? Bom dia. Bom dia a todos. O tema é complicado aí, mas vamos tentar falar o que eu sei até agora, tá? E acho que é importante sim o ouvinte estar a par desse mundo novo, essa nova internet que é o metaverso, e o que vai acontecer dentro desse mundo é importante todo mundo saber. E os meta-humanos, o que são? A gente até brincava, né, uma colega nossa, o que são, como vivem, do que se alimentam ou não, né? Então a gente precisa entender o que são os meta-humanos. Deixa eu só fazer uma introdução rápida aqui de uma matéria que eu li no final de semana no jornal O Globo. Quando estamos juntos, ela me faz sorrir, em quase todos os sentidos. Akiko é um japonês comum, agradável, fácil de conversar, tem amigos, um emprego fixo, usa gravata para trabalhar. Há apenas uma exceção. Ele é casado com uma personagem fictícia. Sua amada Hatsune Miku é uma cantora pop de cabelo azul turquesa, sintetizada por computador, que já excursionou com Lady Gaga e estrelou videogames. Depois de um relacionamento de uma década, em que diz que o tirou de uma depressão profunda, ele realizou uma pequena cerimônia de casamento não oficial em Tóquio em 2018, ou seja, se casou com um boneco. E aqui tem a foto. Um boneco artificial, né? Exatamente, chamada de fictossexual. Exatamente. Então, meta-humanos, a gente está falando de metaverso, tá? E dentro deste metaverso, desse mundo virtual, que é o metaverso, que está sendo construído por várias empresas, tanto fora do Brasil principalmente, mas algumas empresas brasileiras também estão construindo. Dentro deste universo, vai existir a possibilidade de se criar humanos virtuais, e o meta-humano é uma réplica, tá? Uma construção fiel de um ser humano. Não é como um boneco virtual, como um avatar. São humanos com características faciais, corpóreas, idênticas de um humano, tá? E também com voz e expressões emocionais idênticas às de um humano. Só que não existem, não são palpáveis, são humanos virtuais, digitais, 100% digitais. E a grande questão é que, olhando de fora, até em fotos, a gente não consegue diferenciar, nem em vídeo, o que é um meta-humano do que é um humano verdadeiro. E aí vem os vários questionamentos do impacto, né, dessa implicação. Tá? São pessoas que já existem ou podem ser criados também? Podem ser criados. Ou as duas coisas? Podem ser criados. É uma Magalu. Exato. A Magalu, por exatamente. exemplo. A Magalu é um meta-humano. Tá? A Magalu é um meta-humano. Se a gente olha rápido, às vezes você não consegue diferenciar que ela não é um humano verdadeiro na foto. Mas ela, inclusive, é, se eu não me engano, a meta-humana mais seguida do mundo. Nós também temos no Instagram, quem tem Instagram, a Lil Miquela, tá? Que é uma meta-humana bem perfeita, assim. Tá? Eu sigo a Lil Miquela. Tá? E o que acontece? Você olha rapidamente, assim, você não consegue diferenciar que é uma pessoa que não é uma pessoa verdadeira, que é uma meta-humana. E são fotos, e as pessoas conseguem, através de programas de computador, bater uma foto dela, da pessoa, né? Eu posso bater uma foto com a Lil Miquela. Então eu faço uma posição lá, insiro a Lil Miquela e posso apresentar lá, se eu fosse solteiro, né, pra minha mãe, mãe, tô namorando a Lil Miquela, tá? Ou se eu bato uma foto com a Lil Miquela e minha esposa olha, ela pode suspeitar que eu estou traindo, mas é um meta-humano. Então, são várias questões aí que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, e penso eu que a implicação grande futura não vai ser muito bem com quem é adulto hoje, mas quem está muito inserido nesse mundo são as crianças de hoje em dia e os adolescentes. Então, dentro desse contexto infanto-juvenil, por exemplo, o Roblox, que vários pais aqui que estão escutando, que seus filhos jogam Roblox, o Roblox
é o do que está mais avançado hoje de metaverso. Se seu filho joga Roblox, o seu filho já está no metaverso. Ah, que pavor o metaverso. Sim, seu filho já está no metaverso, tá? Você que não sabia. Então lá, o seu filho faz um avatar e interage com outros avatares de pessoas que estão na China, no Japão, nos Estados Unidos, estão do lado dela, tá? E aquele avatar, na realidade, quando toma uma forma humana, a gente pode chamar de meta-humano. Então veja o quão complexo o que a gente está se encaminhando. Bom, é uma mudança de mindset. Muitas vezes a gente, por ter acompanhado essa evolução, tem uma dificuldade muito grande em compreender tudo isso, sendo que as gerações novas já estão inseridas neste contexto e já é algo bastante automático. Aí é muito difícil para a gente entender como, por exemplo, uma criança pede de aniversário uma skin para um personagem virtual, sendo que, poxa, a gente que vive nesse mundo físico, poxa, pedir um tênis virtual, não, quero um tênis físico, e tem uma dificuldade grande das pessoas, especialmente para nós, entender. E do ponto de vista psicológico, da mente humana, por exemplo, você receber uma skin, receber um tênis virtual, aquela satisfação de receber o físico é a mesma, é diferente, porque a gente muitas vezes quer mostrar para o nosso círculo social que a gente ganhou um presente, que a gente comprou determinada marca, e no metaverso a regra é a mesma? Uhum. Essa é a grande dúvida que a gente tem, qual vai ser a implicação da comunicação entre esse mundo real e do mundo virtual. Será que o mundo virtual substitui 100% o mundo real? Tá? Isso a gente não sabe muito bem ainda. O que a gente tem de pesquisa em neurociência é mostrando de que o cérebro não consegue compreender muito bem a diferença entre o real e o virtual. Tá? Uma prova disso tranquila é de por que as pessoas ficam com medo de um filme de terror, com filme. Por que a gente se emociona com um filme? Isso prova, tá, de que imagens, vídeos geram empatia no ser humano e geram reações emocionais. Então a gente não consegue diferenciar muito bem um do outro. E o metaverso, as tecnologias de realidade virtual, não sei se quem já fez aqui alguma experiência de realidade virtual, é impressionante como em segundos você já não consegue mais diferenciar o que é real do virtual. Eu fiz uma vez uma experiência de realidade virtual em cima de um andaime. É impressionante como em segundos você já não quer se desgrudar, você não quer mais caminhar porque você vai cair do andaime e você fica com medo. Então, isso que a gente não sabe muito bem. Será que lá dentro do metaverso eu tenho uma skin diferente e a galera, pô, que legal a sua skin, que bacana. Tá? Será que isso já não dá essa sensação de ser acolhido, de ser aceito, de ser elogiado? Será que isso não vai substituir a relação humana? Isso que a gente não sabe. Então, será que não vai ser cada vez mais frequente esse tipo de situação que você mencionou, da pessoa se casar, se relacionar com uma pessoa virtual, com um meta-humano? Tá? Não sabemos. Existe, inclusive, aquele filme Her, para quem quer ver, Phoenix, que a pessoa se relaciona com uma voz, não é nem um meta-humano. Mas a voz da Scarlett Johansson, né? Não é qualquer voz. Exatamente. Mas a proposta cinematográfica ela é essa, né? Qualquer filme é uma mentira. Aí a gente cria empatia com os personagens e durante aquele período de exibição você vive aquela história como se ela fosse real. E essa é a proposta do cinema. E o cérebro se acostuma. Exatamente. Se a gente, por exemplo, está assistindo a TV com uma falhazinha, em poucos instantes você já nem percebe mais, porque tu te acostumou a estar dentro daquele ambiente. Mas implica muitas questões, porque no ambiente virtual, muitas vezes, a pessoa pode ser quem ela quiser. Exatamente. E na vida real, às vezes, não, né? Exatamente. É o que está se falando no metaverso. O metaverso vai ser o auge da inclusão social. Tá? Se você possui um problema na vida real, lá você não vai ter esse problema. É verdade. Tá? Então, se você tem alguma disfunção, uma deficiência no mundo real, você não vai ter. Tá? Então, o que se fala muito disso, né? De que vai ser um mundo muito inclusivo, onde você vai poder ser quem você quer, você vai poder, inclusive, se relacionar até com pessoas que você mesmo cria. Ou seja, algo totalmente fora da caixa, né? Como a gente fala, a gente não sabe exatamente. Existem questões éticas, morais, tá? Mas a coisa está avançando numa velocidade de forma exponencial e muito difícil a gente conseguir segurar.
Pode trazer consequências boas, mas também pode trazer umas pessoas que vão querer viver somente nesse mundo e esquecer da realidade, que também é um perigo, é um problema. Temos que ir Exato. falando sobre, tentar entender o que está acontecendo e o que está por vir. Exatamente. Obrigado, doutor Moreno. Tá certo, um abraço a todos então. Boa semana. Médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno participa conosco nas segundas-feiras no